Aí, pessoal, agora começando a parte 2, né? Voltamos com o nosso convidado especial aqui da noite, Felipe. E aí, Felipe, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Jean, tudo bem? Tudo bom? E você está escutando bem? Tô, você tá me escutando? Estou escutando bem, não só não consigo te ver, mas te escuto. Tá. Aí a Nilma apareceu, eu tenho o Carlos também. Felipe, algumas pessoas não puderam vir hoje, mas a gente está gravando, né? A gente grava sempre, vão assistir aí depois, a gente compartilha com todo mundo que não pôde vir. Mas obrigado aí pela presença mais uma vez, amigo Felipe. Uma das coisas boas aí do trabalho comunitário é de conhecer novos amigos, novas pessoas aí para estar junto, né, na caminhada, né? Prazerzão. Obrigado pela presença. Obrigado, Jean. Não sei se eu já falo agora ou... Sim, sim, agora a gente já teve a primeira parte, né, que foi a aula do dia, né? Então você entra na segunda para falar livremente aí das suas experiências que você quiser e depois o pessoal interage também com perguntas, beleza? Tá. Eu vou só... Calma aí. Não sei se Compartilhar a eu tela, né? consigo compartilhar a tela. Você vai compartilhar? Acho que você consegue Calma aí, aí. né? Deixa eu ver, eu tenho que te colocar como. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que colocar como anfitrião. Vou te colocar aqui. Isso. Agora você consegue. Bem, vamos lá. Então, esse negócio de tecnologia, a gente fica É, aqui, share screen. Na verdade, é relembrar, né? Porque a gente já fez isso antes, né, Jean? verdade. Calma aí que eu vou compartilhar. Esse vai. Pronto. Aí, agora foi. Tá compartilhada, né? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, gente, boa noite, primeiramente. Agradecer ao Jean. Nós somos aqui da Prefeitura da 415 Sul e a gente, eu vou falar uma pegada um pouco sobre a nossa história, né? Mas basicamente para entender as nossas origens. A nossa prefeitura, ela é de 1993, então é uma prefeitura até um pouco recente, tem prefeituras mais antigas, né? Que já, enfim, dos anos 70, 80. Então, a nossa prefeitura, ela fez, inclusive, ela fez 30 anos, né? E recentemente, e então nós temos aí esse tempo de vida, né? E tivemos uma desativação na prefeitura e uma reativação em 2018. E os nossos desafios, né, como prefeitura, cada prefeitura tem os seus desafios, mas os nossos maiores desafios foram engajar a comunidade, primeiramente, porque havia uma certa desconfiança, já que, já só te perguntar, quanto tempo eu tenho de exposição para não ficar exagerando aqui? Bom, Felipe, fica à vontade, ó. Deixa eu ver, são tipo uns meia hora mais ou menos, Tá bom. até Então, assim, finalizar aí a chamada. então, beleza. Então tá. Bom, como eu estava falando, a nossa dificuldade maior foi inicialmente engajar a comunidade. Por quê? Porque havia uma certa desconfiança, né, das pessoas em relação à prefeitura, por conta dessa desativação, né? Tinha tido um prefeito que ficou alguns anos e ele não deu prosseguimento à prefeitura. Então, havia esse certa desconfiança com a reativação da nossa prefeitura. Outro desafio era aumentar a contribuição, porque a gente reativou em 2018, só que apenas 4 blocos contribuíam, né? Melhorar também as instalações públicas, porque a nossa quadra, e isso é muito sintomático no campo de outras quadras que não tem prefeitura, ela geralmente não tem boas instalações públicas, e eu me refiro a bancos, a pracinhas, a parques, as outras instalações, jardins, calçadas, então a gente tinha esses desafios assim que a gente iniciou com a prefeitura, né? Ela foi reativada em 2018, e em 2020 eu fui eleito prefeito, né, da quadra por um período de 2 anos, até 2022, quando eu fui reeleito, né, no final de 2022, fui reeleito. Então, a gente buscou aí nesses desafios que se apresentavam para a gente, esses 3 maiores desafios, a gente buscou soluções para esses desafios. E foi, primeiro, o envolvimento dos síndicos, que é muito importante, porque a prefeita que reativou a quadra era uma moradora, ela não era síndica. Então, a gente tentou envolver os síndicos, né, que são os mais interessados, né, por conta aí de eles terem essa responsabilidade com os condomínios,
de eles não só pensarem na parte interna, né, dos seus condomínios, mas também pensar no todo, né, no conjunto aí da quadra. Então, a gente teve primeiro esse envolvimento com os síndicos, uma apresentação com os síndicos, para eles entenderem a importância das prefeituras, que é o trabalho que o Jean já tem feito aí durante muito tempo, mas que a gente sempre faz também, que é tentar envolver os síndicos na tentativa de pensar na coletividade, né? Então, a gente fez esse trabalho de buscar os síndicos, apresentar a prefeitura para mostrar para eles o que a gente, qual era a nossa proposta, né? Outra solução que a gente buscou em relação a esses desafios foi profissionalizar e divulgar as ações da prefeitura nas redes sociais. Isso foi fundamental, a nossa criação do nosso Instagram da prefeitura. A gente já tinha um Facebook, mas o Instagram da prefeitura foi fundamental e a gente usou o Instagram como uma fonte de comunicação do prefeito com os moradores, né? E com os síndicos. Então, assim, se a pessoa tem alguma questão em relação à prefeitura ou algo do tipo, a gente pede para a pessoa deixar registrada lá no Instagram, né, sobre para a gente poder fazer algum tipo de ação, né, porque a gente também faz ações por demanda. E outra divulgação que a gente fez foi um jornalzinho que a gente criou, que era um jornalzinho da quadra, que a gente divulgava as ações da prefeitura, isso principalmente nos primeiros meses, né, já que as pessoas não tinham conhecimento, porque as pessoas viam as coisas acontecendo e não sabiam quem tinha feito. Então a gente criou um jornalzinho que a gente distribuía também para divulgar as ações da prefeitura, né, novamente para tentar engajar a comunidade. E a gente também buscou projetos comunitários muito interessantes, né, como por exemplo o que eu vou até mostrar um pouco mais à frente, que é, por exemplo, o carnaval que nós fizemos também já pelo segundo ano um campeonato de futebol infanto juvenil com distribuição de troféus e enfim de premiação para as crianças, né, e adolescentes. E a gente buscou melhorar realmente o espaço público com a reforma de quadras, não, reforma de pracinhas, reforma de calçadas, reforma é, de parquinhos. Acho que alguém entrou aqui. Como eu estava falando, né? Então a gente buscou a melhoria do espaço público, porque a pessoa visualiza, as pessoas são muito de visualizar as coisas. Então, se você está com a sua quadra iniciando, tenta fazer ações que sejam de grande visualização, que as pessoas consigam analisar isso. E você tem que usar, né, as redes sociais para você divulgar essas ações, para você conseguir realmente ter um engajamento da comunidade. Então você vê e as soluções elas se encontram, né? Elas se retroalimentam, né? Uma coisa envolve a outra. E aí, você voltando, você melhorando o espaço público, você criando projetos comunitários, você fazendo a divulgação dessas ações, você consegue envolver mais os síndicos. Porque os síndicos são, assim, o coração da prefeitura. Então, se você tiver síndicos que são desconfiados, síndicos que não têm interesse na prefeitura, você vai ter que envolver eles de alguma forma, seja por meio dos moradores, seja por essas ações, ou algo do tipo, porque são os síndicos que pagam a prefeitura. A nossa taxa ela é de R$ 160 mensal, né? É um valor muito baixo em relação ao que a gente tem feito aí nos últimos anos na nossa prefeitura. Acho que eu consigo passar o próximo. Bom, ações de melhoria do espaço público. Nós fizemos aqui essa limpeza do parquinho. Então, a gente coloca aqui o antes, vocês podem ver antes aqui, né? E o depois. E a gente divulga um videozinho na internet aqui. Né? A gente mostra o antes e o depois. Então, a gente mostra o antes e depois dessas ações, entendeu? E a gente faz uma ação, tira a foto antes, faz, né, terminação, tira uma foto depois, para mostrar realmente o que foi feito e a importância da prefeitura para essas ações. Aí vocês vão conseguir um engajamento maior, com certeza, Eita, essa aplicação. Vocês conseguem um engajamento maior. Outra ação que nós fizemos foi essa do Carnaval, né, que nós fizemos esse ano, que foi um bloquinho que a gente chamou de Block 15, né, que foi a segunda edição,
que nós tivemos, chamamos o Capivareta, e eles saíram em cortejo pela quadra, né, passando pelos blocos, a gente chamou as crianças, e isso é muito interessante, fazer ações destinadas às crianças, porque as crianças, elas engajam, as crianças, elas vão, geralmente, enfim, você divulga e as crianças vão, levam os pais conhecem mais sobre o trabalho da prefeitura e veem a importância de a gente ter um ambiente saudável para as crianças, né? A gente sabe que o plano piloto é assim uma área pública que você não tem limitação, você não tem muro que protege, então assim é todo mundo misturado. Então se a gente pega o espaço público e a gente dá uma destinação dele voltada para as crianças, para enfim, para cultura, para lazer, para esporte, você vai ver que é um espaço que vai ser de boa convivência para as famílias, né? E para as crianças. Então, assim, a gente tem feito muitas essas ações, como, por exemplo, esse carnaval. Vou até postar, vou até colocar aqui para vocês verem, que é o nosso... Isso foi o que a gente fez no carnaval desse ano. A gente chamou Capivareta, a gente juntou uma grana aí e trouxe eles. Eles fazem um valor bem, assim, simbólico, né? Porque para eles é interessante a gente fazer... Aliás, para eles é interessante participar de atividades comunitárias, né? Esses grupos e falam, olha, a gente faz, a gente é da prefeitura. Então, eles gostam muito, né, de participarem dessas ações. Bom, e um outro problema que nós tivemos, que é algo que eu falei no último encontro que eu tive com o Jean, que eu tive com os outros prefeitos, era esse problema que nós tínhamos em um dente da comercial. A área atrás da comercial, ele tem sido um pouco desafiante para a gente, por conta de pessoas em situação de rua. Então, o que nós tínhamos aí na 415, atrás do comércio? A gente tinha esse dente aqui, que vocês conseguem ver na primeira foto, que era como se fosse um buraco, né? Porque esse comerciante ele decidiu não avançar para a área verde, já os vizinhos avançaram, né? Então ficou esse buraco aqui. E o que aconteceu? Várias vezes ele foi utilizado como moradia ou como um local mesmo de trabalho, como por exemplo nessa vez aqui, que essa pessoa ela ficou durante cerca de 3 meses e ele instalou aqui ó, instalou uma oficina aqui de serralheria, de pintor e de eletricista. Então era constante a movimentação dia e noite de pessoas lá, e meio que virou um comércio informal. Então, assim, isso causou muita preocupação na gente, né? Porque estava vindo muita gente de fora que a gente não conhecia, e à noite também, às vezes faziam algazarra até altas horas da noite. Então, era um problema que a gente teve. E a questão de você trabalhar sobre essa questão, principalmente, que envolve assistência social, é um pouco complexa, né? A gente fez algumas postagens na prefeitura criticando o comércio por não cuidar dessa área, e as pessoas entenderam que a gente estava tentando expulsar as pessoas, higienizar o espaço. A gente não estava tentando fazer isso, a gente estava tentando apenas fazer com que a área verde ela fosse realmente utilizada para a destinação dela. E tem uma lei que a gente se baseou que diz que o comerciante que não fechar a área, ele é responsável pela limpeza dessa área. Então a gente cobrou diversas vezes o comerciante, né? Mas ele não fez nada. Então, cansado disso, a gente falou com a administração do plano piloto, falou com, enfim, falamos com o DF Legal e fizemos várias tentativas de fazer com que eles ocupassem esse espaço, gradeassem esse espaço. Só que a gente não teve sucesso nessas ações. Então, a gente decidiu então ocupar a área, né, que foi uma solução que a gente estava discutindo no passado, né, que a gente estava iniciando esse projeto, que era de ocupar esse dente, que era o comércio, com alguma coisa. Então, a gente teve a ideia de fazer isso aqui que vocês conseguem ver do lado direito, né? Inicialmente, a gente isolou essa área, a gente limpou, depois que a pessoa foi embora, a gente isolou essa área e colocamos diversas plantas, né? E os moradores têm cuidado dessa área, entendeu? Então, eles vão lá, esse aqui foi inicialmente a gente colocou essas fitas, tá? Mas depois a gente tirou essas fitas e é uma área de acesso, né, dos moradores que eles podem ir lá. Então, tem os moradores que cuidam, vão lá, trocam as plantas, colocam plantas novas, ou às vezes fazem uma doação e cuidam dessa área. Então, é uma forma de a gente ocupar esse espaço e impedir que ele seja utilizado de uma forma que não seja interessante para a comunidade, né? Até porque essa área aí atrás é uma área de moradia, não é uma área para você construir estruturas precárias, né? É uma área
realmente que deveria ser uma área para a comunidade, uma área de comércio, algo do tipo. Então, assim, tem sido a nosso último projeto, né? Óbvio que a gente tem outros diversos projetos, né, da Prefeitura da 415, que a gente faz também, mas esse tem demandado aí uma maior atenção nossa. Eu acho que é isso, Jean. Enfim, se vocês quiserem continuar seguindo a nossa prefeitura, tem nosso Instagram. Eu sou o Felipe, e se vocês quiserem também apresentar, pedir alguma coisa, alguma dica, vocês podem mandar no Instagram da prefeitura, a gente deixa registrado lá. Se tiver alguma dúvida, algo do tipo, estou à disposição, viu? Se vocês tentam fazer pergunta. Eu acho que é isso, já foi uma pegada bem rápido, Ótimo. mas o resto da história vocês veem lá no Instagram. Muito bom, Felipe. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho que você realiza aí. Muito carinho e a gente tá junto nesse amor aí pela questão comunitária, né? Pelo cuidado do nosso espaço. Isso é muito legal. Parabéns. Você consegue, voltar aí a tela? Não consigo ver ninguém agora. Não sei se é no meu computador. Aí, agora voltou. Legal, Felipe. Ó, eu vou abrir aí para a galera perguntar, falar à vontade. Nilma já habilitou o microfone, ó. Primeira, né, Nilma? Contigo. Não, mas não vão só parabenizar o Felipe, né? E perguntar até para ele que se houve engajamento da comunidade quando ele teve esse problema aí, como é que ele fez a chamada, essas questões aí desse dente aí que O eles tinham. comércio, né? É isso. Olha, o comércio foi assim. A gente pensou de várias formas, porque assim, a tesoureira da prefeitura é a síndica do bloco que fica logo atrás, do bloco P. Então a gente pensou em fazer um chamado para os moradores. Só que o problema é você fazer chamado para as pessoas, ela, ai, que triste, ó", mas as pessoas não fazem, entendeu? Então você tem que, não é fazer um chamado, é fazer uma convocação, é convocar o morador, falar assim, olha, se a gente não fizer nada, vai voltar, vai piorar. Se a gente não fizer, porque o governo não está nem aí, ele quer saber de fazer viaduto, entendeu? Ele quer saber, não quer saber de pouca coisa, né? A gente mora num governo, no Distrito Federal que é estado e é município ao mesmo tempo. Só que eles só querem preocupar com a questão de estado, de fazer grandes obras. Às vezes eles esquecem da zeladoria, às vezes eles esquecem da defesa dessas áreas. Então, assim, e o que que a gente fez? Falei com Tereza, que é a tesoureira e síndica do bloco que fica atrás, e ela fez uma convocatória dos moradores, né? Colocou lá no bloco dela, com a prefeitura junto, e falou: olha, o espaço, a prefeitura limpou o espaço, a gente precisa ocupar o espaço. Então, nós estamos pedindo doações às pessoas que estejam interessadas, senão vai voltar o problema novamente. Vocês viram como aconteceu, colocamos fotos, e aí, vamos deixar. Aí nós tivemos engajamento. Aí outras duas pessoas, né, se interessaram em ajudar, porque elas realmente estavam indignadas com a situação. Então elas foram, entendeu? Então assim, é a convocatória. Infelizmente assim, as pessoas elas não agem muito pelo voluntariado, às vezes elas agem meio que obrigação. Infelizmente, a gente gostaria de engajar de outra forma, mas a gente convocou falando assim, olha, vamos lá fazer e vamos fazer isso. Então assim, e a gente tem divulgado assim. A gente não tem divulgado isso no Instagram da prefeitura, mas a gente tem divulgado essas ações no WhatsApp. Por que a gente não divulga no Instagram da prefeitura? Porque, em teoria, esse espaço era para estar livre, sem planta, inclusive, de acordo com a legislação. Era para o comerciante cercar aquela área com uma grade e não deixar ter nada lá dentro. Só que a gente não faz essa divulgação por isso, entendeu? Por receio de que alguém, um desocupado de algum órgão queira fazer caso dizendo que estamos ocupando um espaço público de alguma forma. Então foi assim, foi uma convocatória dos moradores mais interessados. Porque se a gente for chamar a comunidade, assim, pela experiência que a gente teve, se não atinge a pessoa diretamente, ela não faz. Aí outro exemplo que eu dou, Nino, se você me permitir, é a reforma do parquinho que nós fizemos. Aí foi assim, a gente ganhou da prefeitura da 114, na 314, desculpa, uma casinha elevada. E a gente precisava de um recurso para reformar, eu acho que era R$ 3.000. E a prefeitura falou, olha, nós podemos entrar com R$ 1.500, mas a gente não tem o valor total. Então nós convocamos as mães e falamos, olha, nós precisamos arrecadar R$ 1.500 para fazer o parquinho. Então entramos no grupo das mães e falamos, olha, a gente precisa de dinheiro. Então assim, elas foram doando,
E a gente foi postando no Instagram da prefeitura. Isso foi em 2021, por ali. 2021. Então a gente foi, convocou os mais interessados. Porque se você chamar todo mundo, as pessoas, ai, que pena, não pude ir porque meu filho ficou doente, não sei o quê. Entendeu? Infelizmente é assim. E é muito difícil, às vezes, o trabalho comunitário, e às vezes até assim, desanimador. Mas a gente tem que buscar estratégias que elas realmente elas se traduzam em ações. Aí só assim que a gente consegue. Entendeu? Acho que a Giane fez a pergunta ali, ó. A Giane fez a pergunta no chat. Oi, Giane. Eu ainda consigo falar? Ó, consegue, por favor. Vamos lá. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, como que você fez para poder estipular valor de contribuição de prédio para a prefeitura? Hum, Baseado em quê? Eu achei tão pouco quando você disse 160, mas aí eu lembrei que a 415 tem muitos uhum, prédios. Eu sim. moro na 109 e aqui são 5 prédios só. Hum, Então é uma quadra muito pequena. Se eu considerar 160 por bloco, é melhor nem abrir. Não não. dá para fazer nada. Mas eu queria saber qual foi a metodologia que você utilizou para fazer esse levantamento. E a outra coisa que eu queria saber também é como é que você fez com a parte do comércio. Felipe, eu imagino que você tenha tido uma resistência horrorosa. Porque se para limpar, fazendo uma vaquinha aqui na quadra, esses dias eu fiz um levante, porque a Hum, quadra estava nojenta, e aí fui fazendo, busquei os síndicos e falei: olha, o negócio é o seguinte, cada um vai dar tanto e eu vou limpar essa quadra. Quando eu fui para o comércio para pedir ajuda deles, sendo que por trás do comércio a sujeira maior era deles, Felipe, eu consegui R$ 50. E era uma vergonha. Você que tem que lembrar que vergonha. a 109 é a quadra das elétricas. E 109 ainda, pelo amor de Deus. Pois é. 109 e 109 eu não sei se ainda tem, mas antigamente tinha 109 Sul, muito. né? 109 109 Sul. tinha, não sei Tem o se ainda tem, mas Beirute, tinha muito morador aí de rua, né? Assim, pessoas em situação de rua, tinha né? bastante. Agora não tem Traficante mais, também. não. Agora não tem mais, não. Então, por enquanto, são essas duas perguntas. De nada. Bom, vamos lá. Como você falou, assim, a nossa quadra ela tem 20 blocos. Então, a gente pensou no ideal seria a gente receber R$ 3.000 mês para a gente poder, enfim, pagar uma manutenção, fazer uma festinha ou algo do tipo. Então, a gente pensou assim, vamos pensar em... A gente meio que fez um orçamento. E o ideal seria a gente receber os R$ 3.000. Então, a gente dividiu esse valor pelos 20 blocos, que seria o ideal. Só que dos 20 blocos, Gianni, nem todos contribuem. Tem pessoas que são contrárias à prefeitura. Tem até uma síndica que é, assim, totalmente contrária. E então a gente não arrecada dos 20, a gente arrecada de 15 blocos. Então, 5 blocos. Na época, a gente conseguiu 16 blocos. Então, o movimento da prefeitura não é obrigatório. Não, não, não é obrigatório, é voluntário. Até tá no nosso estatuto. Assim, todos os blocos recebem os boletos, todos, de A a U, né? A gente vai até o U aqui. Então, todos recebem, mas não é obrigatório. Então, assim, é voluntária. Só que acontece, que é um movimento muito interessante, é você conversar com o síndico para ele tentar aprovar a contribuição em assembleia, porque ela vincula o síndico que vem depois, porque ele é obrigado a cumprir uma decisão de assembleia. Foi o que eu Isso pensei em fazer aqui na quadra. pois é, porque assim, o que acontece aqui, e isso eu passei no meu bloco, que eu sou síndico do meu bloco, que é o bloco M, eu levei a discussão em assembleia, se a gente ia contribuir ou não, entendeu? Então é importante você levar a democracia para dentro dos condomínios. Então por isso que é um trabalho difícil, porque você tem que fazer um trabalho que você mostre o serviço mesmo. Então assim, a gente aprovou, o bloco M aprovou, o bloco Q aprovou em assembleia, o bloco N aprovou em assembleia, o bloco C aprovou em assembleia. E o bloco I também, se não me engano. Então, os outros blocos é mais que meio que contribuição, meio que o síndico vê o trabalho sendo acontecendo e paga, entendeu? Mas a gente tem tentado, o bloco U também aprovou em assembleia. Então, a gente tem tentado fazer com que os síndicos aprovem em assembleia, porque já aconteceu isso, de mudar o síndico e ele tirar a contribuição da prefeitura. Essa fortuna, né? Porque se você for pensar, Giane, todo mundo, a gente mora, assim, a gente mora no município, se disse, né? A gente mora nas cidades, então, e em Brasília a gente mora na superquadra, a gente não mora no Pelo viaduto, amor não de mora Deus. no Parque da Cidade, a gente mora aqui. Então, assim, tem que lembrar para as pessoas que se a gente não ocupar o espaço, não cuidar dele, as pessoas
de mau interesse elas vão ocupar, entendeu? Então, é um trabalho difícil. Agora, em relação ao comércio, é muito complicado o comércio aqui. Na 109, eu esperava que fosse um pouco... Tem algumas quadras que é melhor, assim, né? Mas a 415 é um pouco ruim, porque o nosso comércio, a característica dele é um comércio de média e baixa renda. Porque, assim, a gente tem, diferentemente de outras quadras, tem a Rua da Moda, por exemplo, que é um pouco mais... um comércio mais elevado, que o comércio, eu vejo que é um comércio mais simples, assim. E eles não têm essa visão que uns comércios têm de defender e cuidar da área atrás. Então, a gente tem tentado incentivar. Tem um comércio específico, que é o pessoal eu acho que é mais cadeira, uma coisa assim, que eles fizeram atrás uma pracinha, até vieram falar comigo, você falou, não, maravilhoso, colocar nos banquinhos atrás, cuidam no jardim ali. Então, eles fizeram isso. Já um outro, que é um de material de construção, a gente pediu uma época, que eles deram para a gente todo o material para a gente fazer a reforma da calçada, que é para levar para o comércio dele, inclusive. Então, a gente conseguiu esse recurso com eles. E agora, e tem um bar também que a gente chegou a conversar com eles, eles estão cuidando da área atrás, né? Eles estão cuidando de uma calçada que acontece, em Brasília chove muito, então aquela terra ela desce e ela cobre a calçada e vira um mato, né? Então eles estão cuidando daquela área. Então, o que que a gente negocia? Você não precisa contribuir com a prefeitura, até porque a prefeitura a nossa prefeitura é só residencial. Então, na teoria, o comércio, que a gente tentou incentivar eles a se organizarem para tentar melhorar a questão do lixo, a questão da acessibilidade, porque se você for pensar, eles podem, né, melhorar a área ao redor. Então, a gente só teve sucesso com esses três casos em específico, que é o Mais Cadeira, o material de construção e esse bar, né, que está cuidando da área verde atrás. Porque é o básico isso. Se você for ver, Gianni, esse dente mesmo era de uma loja de açaí e a gente colocou no Instagram da prefeitura lá. Falou, olha, o comércio, não falou o nome do comércio, mas falou o comércio não está cuidando da área, está enchendo de pessoas em situação de rua, porque não cuidam, lá, é o mínimo, a gente quer tranquilidade, paz. Aí a mulher veio, reclamou, xingou a gente, ficou muito puta, se Ah, chateada, desculpa pelo tempo, mas ela ficou muito chateada e tal. Eu falei, mas você não cuida do comércio, então assim, a gente conversa, entendeu? A gente conversa, eu porque só queria limpeza, só manter limpo já só era para mim estar cuidando, imperfeição, não gente. precisava fazer nada. Só Então, assim, manter limpo. Então, por exemplo, um problema que a gente está tendo, Gênero, que eu vou conversar com essa farmácia já tem um tempo. É uma galera que, assim, são entregadores, são motoboys, que eles estacionam atrás. E eles colocam as motos atrás, você não pode colocar as motos atrás. E além disso, eles sujam, eles jogam muito lixo ali. Então, Sim. aquele tipo todo acumulado. Aí eu preciso ir lá no comércio. Vou conversar com a pessoa. Claro, preciso falar sobre o efeito, me identifico. Olha, é o seguinte, nós estamos tendo um problema, lá. E a maioria das vezes, isso resolve. Porque a gente teve um outro problema com o pessoal da agência de viagem, porque tem uma área deles que não é cercada, então estava dando muito pessoa em situação de rua. Aí eles fecharam essa área, justamente. Porque eles aproveitavam essa área e faziam uma grande casa ali, né? Aí eles finalmente fecharam essa área e falaram assim, olha, então geralmente na conversa você vai. Mas se não for na conversa, aí tem que ir pro barraco, que é o que eu já falei na outra aula com o Jean. A gente vai Ai, e fala, adoro um olha, barraco, Felipe. Não tô vamos nem fazer aí. barraco. Não, eu faço vídeo fazendo uma coisa que a gente já fez muito aqui na quadra, que dá certo, é fazer o barraco. Porque assim, conversou, explicou, a pessoa não tá fazendo, faz o barraco. Não tem jeito. Ah, não sei o que, assim, ó, o problema. Foi com o açaí a gente fez barraco, mas não deu certo, então a gente teve que arregaçar as mangas mesmo. Mas com o GDF a gente faz barraco, com a Nova Cap também. A Nova Cap aqui ficou uma área cheia de lixo de entulho. A gente fez aniversário do entulho. Teve o buraco também que ficou aqui. A gente fez mêsversário do buraco. Também Ah, gostei. quando tem a iluminação cai também, né, Jean? A iluminação cai, eu faço e eu peço para os moradores fazerem usar o Illumina DF para fazer para a iluminação ser restabelecida, né? Aí ficamos um mês sem iluminação, fizemos também o aniversário da luz apagada. Aí no dia seguinte apareceram, entendeu? Entendi. Então, Deixa eu fazer faz, só mais uma outra Felipe, pergunta para você, Felipe. Gianni, rapidinho, só pode para falar. avisar aqui, ó, não sei se vocês viram, mas a ligação, a chamada vai cortar em breve, em 7 minutos, tá? Ah, eu faço na próxima, não tem Tá? problema. Não, Não aproveita, sei se pode falar, só é. para informar. Tá. Tá. Felipe, você disse que sua prefeitura ficou desativada de 2008 até 2000 e alguma coisa, né?
Então, ela ficou desativada, a gente não tem certeza, mas eu acho que foi de 2007 até 2018, por aí. Foi uns Então, a 10 minha está desativada desde 1999. anos. Você fez levantamento de dívida da prefeitura? Sim, nós fomos atrás do. Porque assim, ó, o que é muito interessante, Jane, é o comércio. No comércio aqui a gente tem uma contabilidade, que faz contabilidade de condomínio. Então, a gente falou com eles, ó, a gente é da prefeitura. Isso não fui eu, né? Isso foi a prefeita anterior que reativou. Prefeita anterior que reativou. Então, assim, nós precisamos de uma ajuda para saber como é que está nosso CNPJ, se tem dívida. Então, eles fizeram uma busca e viram que, na época, foi dada baixa no CNPJ. Então a gente não tinha dívidas, não tinha Ah, nada. não, o nosso não foi dado. Tá, Então a gente eu não já tinha. A sei gente mais ou chegou menos hoje com por onde eu caixa tenho que ir. acelerado. Aliás, a gente teve muita coisa que a gente perdeu, porque a gente teve, Jane, uma prefeita muito boa, que foi Maria a Dona Graça, né? Ela, aqui na nossa quadra, não sei se já teve por aqui, a gente tem muita estrutura que foi feita pela prefeitura. A gente tem muito pracinha, foi feita pela prefeitura, tem área de fazer atividade de academia, assim, sabe? Tem PEC. muito PEC. Não, não é um PEC, é aquele PEC que você faz calistenia, comunitário? assim, barra, tem Ah, paralela, e tá. tem, Sei, tem duas aqui. sei, Aí sei. e nós temos dois parquinhos também, que é bem difícil você ter na Asa Sul. Mas nós temos dois parquinhos, um pequeno para criança pequena e um para criança grande. Então a prefeita, ela foi muito ativa. Então quando ela viu que o negócio não ia dar mais certo, ela desativou o CNPJ. Então a gente reativou o CNPJ e não tinha nenhuma dívida. Assim, foi bem interessante. E, Coisa boa. inclusive, Jane, se você quiser ir atrás, de repente posso até te indicar essa contabilidade, porque para eles o que que é interessante? É no boleto eles fazerem a propaganda da contabilidade deles, entendeu? Então eles têm feito a nossa contabilidade de forma gratuita. Não sei se isso fariam com você, porque assim, Não, claro, claro, não. A gente deve ter a algum contador na 104, quadra, que talvez. a Porque 204 eu é acho muito que está com eles também. simples. Porque a 204 está com eles também, se não me engano. A prefeitura da 204 eu acho. Tá com o pessoal da Google Contabilidade, né? Então, o que que eles fazem? Que é bem interessante. Um ajuda o outro, né? Eles E fazem a contabilidade gratuita, os balancetes são entregues todos. Não sei se estou com o balancete aqui, mas os balancetes são todos entregues. E eles fazem a propaganda nos boletos. Essa é a propaganda da prefeitura. É, Então, olha só, aproveitando aqui os poucos minutos que temos, Giane, algumas das dúvidas que você estava aí, a gente abordou bastante aqui, inclusive eu te convido na próxima, vai ter uma revisão zona geral, viu, Giane? Já te joia. digo aí que vai Eu não te estava ajudar conseguindo muito entrar. nesse momento que você está aí na sua quadra, vai ter umas dicas valiosas, se puder vir na Eu já estou próxima. quase desistindo. Não, é porque a próxima vai ser a última também. Depois, e vou até trazendo o informe aqui, né? Depois você vai Tá. ter acesso às gravações todas. E no dia 20, Felipe, eu já tinha avisado para o Carlos na primeira etapa e a Nilma também. No dia 20 de agosto, vai ter um encerramento lá na administração do plano piloto. Eu vou enviar o convite certinho depois, mas já antecipando, vai ser uma confraternização lá na administração, igual aquela vez, Felipe, também, né, que você já participou. Aí tem a entrega simbólica dos diplomas e é um espaço para a gente conversar ali pessoalmente também. Vai ter uma vivência ali na parte de ouvidoria, também conversando com algumas pessoas da administração, dando algumas dicas legais aí de como protocolar ouvidorias. Vai ser bem legal. E aí, convidando vocês desde já aqui, né, nesse encontro presencial, e ali a gente já inicia as inscrições da próxima turma, já começa imediatamente. Quem quiser continuar aí, é um espaço comunitário que vai estar constantemente aberto, né? Não só pelas turmas formais ali, mas de estar continuando, né? A gente já tem um grupo aí de todas essas turmas que vão passando, e as trocas continuam, os trabalhos continuam, né? Então, mas vai ser muito legal se vocês puderem vir, viu? Colocar na agenda aí, se puderem, viu? Felipe, Jeane, Carlos. Nilma também, Pode deixar. beleza? Felipe, te agradeço demais. Temos 2 minutos, né? Carlos, tem alguma pergunta para o Felipe? Alguma coisa, algum comentário? Não, do meu lado não, obrigado. Beleza, então eu ia falar, Felipe, mas você já comentou, eu achei muito legal quando você trouxe a questão do mêsversário, né? O buraco fazer. O buraco ele fez ali, postou, colocou parabéns, fez a musiquinha de parabéns, ali, mêsversário, marcando lá a nova cap. Nossa, atenderam rápido, né? foi super rápido e a gente
Aí e teve outro caso que a gente tinha um buraco, a gente não sabia o dono do buraco, a gente ficou marcando as pessoas, e as pessoas vinham, não, o buraco não é nosso, o buraco não é nosso. Aí a gente foi e decidiu fechar o buraco, entendeu? Porque a gente faz assim, a gente não é governo do Distrito Federal, o que a gente é uma associação comunitária, então a Aham, gente faz a auditoria, a gente faz as ações, a gente faz essa brincadeira que eu faço do aniversário, sim. mas se não dá jeito, a gente vai e resolve, entendeu? A gente Aham, e marca a prefeitura com fazendo as ações. A gente não pode deixar a sim. comunidade desassistida ou com um problema, como por exemplo esse buraco mesmo que não tinha dono, as crianças se machucavam lá, né, caíam, enfim, ou algo do tipo. Perfeito, perfeito. Felipe, estamos fechando 1 minuto aqui, ó. O Jânio já saiu, já está cortando, mas só para finalizar, eu estou pegando uma pergunta para todo mundo, Felipe, em poucas palavras, assim. Qual que é a coisa mais difícil do trabalho comunitário para você e a coisa mais legal que faz valer tudo a pena aí de estar envolvido no trabalho comunitário? Vamos lá, a coisa mais legal é assim, é você ver esse feedback da comunidade, né? De você ver realmente as pessoas utilizando espaço público. E, por exemplo, a gente tinha aqui os campos de futebol, que eram utilizados muitas vezes apenas para os cachorros brincarem, a gente vê as famílias usando esse espaço, que é um espaço seguro, que a gente conseguiu tornar um espaço seguro, usando para piquenique, para festa de aniversário. E é até engraçado, que às vezes as pessoas pedem autorização, falam, olha, vou fazer ação, tal. Mas não, não precisa de autorização, não. O espaço é público, desde que você limpe o espaço depois, deixe, né, ele do jeito que você encontrou, você pode utilizar. Então, assim, o mais gratificante é isso, e principalmente trabalhar com as crianças, né? Que as crianças, elas realmente, elas são muito ativas e são muito participativas, assim, e levam os pais juntos e gostam. E, por exemplo, a gente fez uma festa aí de inverno ano passado, que foi bem interessante. Agora, é o mais gratificante e o mais difícil que você falou? É, o mais difícil do trabalho comunitário, a parte mais difícil. E tá É o mais quase difícil porque acabando, vai né? Já dando tchau o desde mais já. difícil